Finalmente saiu a lista dos 26 convocados para a seleção brasileira. O Tite já tem os 26 que, se tudo der certo, vão trazer o Hexa para o Brasil. Então, neste vídeo, eu farei uma análise do que eu achei desses 26 nomes convocados para o Tite e aonde eu acho que ele errou e aonde eu acho que ele acertou. Então, vamos começar pelos goleiros. Zero surpresa, zero surpresa. O Tite, de verdade, foi extremamente conservador e eu acho correto. Foi extremamente coerente, levou os 3 que ele sempre convocou. Então, assim, se não fosse uma questão de lesão, eu acho que dificilmente ele mudaria esses 3. Eu acho que não faz o menor sentido a gente estar falando em levar um outro goleiro além do Alisson, do Ederson e do Everton. Obviamente que o Alisson é o titular pelo que ele vem jogando no Liverpool, tanto embaixo das traves quanto até dando assistência, né? Então, não sei se vocês acompanharam os últimos jogos do Liverpool, que ele até já deu assistência pro Salah, que é um negócio absurdo. Então, assim, goleiro eu não me preocupo, acho que nós estamos super bem. Lateral direita, eu acho que esse é o principal, como que eu posso dizer assim, aonde deu a maior polêmica, né? O Daniel Alves foi convocado. Vamos separar as coisas, ok? Daniel Alves foi um excelente lateral direito, talvez dos melhores que eu vi. A sua passagem pelo Barcelona, aquela dupla que ele fazia com o Messi, era um negócio absurdo. Tanto que ele era o maior assistente do Messi no tempo que ele jogava no Barcelona. Então, assim, ele jogou muito bem também depois na Juventus, no PSG. No São Paulo ele já começou ali um declínio. E até que chegou no Pumas, onde ele não está também jogando absolutamente nada. Prova disso é o quanto eu vi muitos vídeos de jogos do Daniel Alves nesses últimos dias e realmente não foi nada bem. Ele estava treinando atualmente com o Barcelona B e, no meu modo de ver, eu, Rafael, como treinador da seleção brasileira, eu não levaria o Daniel Alves. Por um simples motivo, eu acho que tem que ser os melhores. E o Daniel Alves, nesse momento, não está entre os melhores laterais direito. Eu acho que ele vai muito mais por uma questão de liderança que o Tite talvez enxergue nele do que realmente aquele cara que vai fazer a diferença dentro das 4 linhas. Obviamente que num jogo contra Camarões, por exemplo, na primeira fase, talvez o Daniel jogue, porque é um jogo que talvez não tenha um problema ali de que ele tenha que fazer a recomposição o tempo inteiro. Acho que é um jogo mais fácil. Em jogos mais fáceis ou em jogos em que o Brasil precisa atacar mais e que talvez o Tite coloque ali 3 zagueiros e precise de dois laterais ou 2 alas que avancem mais, talvez o Daniel possa ser útil nisso. Mas, de qualquer forma, eu não levaria. Levou o Danilo, que provavelmente será o titular da lateral direita. Na lateral esquerda, zero surpresa também, porque eu acho que com a contusão do Arana ficou bem claro que seriam esses 2 nomes, apesar do Renan Lodge estar ali correndo por fora, mas eu acho que o Tite optou exatamente por esses 2 nomes que estavam muito claros no meu modo de ver. Além disso, ele chamou os 4 zagueiros, eu acho que 3 zagueiros ali já estavam mega definidos, que era o Thiago Silva, o Marquinhos e o Militão, e a quarta vaga ali estava basicamente entre 3 nomes, né? Que era o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Ibanez da Roma e o Bremer da Juventus, e acabou ficando com o Bremer. Acho uma convocação justa, eu acho que também se fosse o Gabriel Magalhães também não seria nenhum absurdo, mas o Tite nesse momento confiou mais no Bremer, o que pra mim de verdade não acho nenhum absurdo. Na volância, o Tite convocou também, zero surpresa com os 4 volantes, né, que são o Bruno Guimarães, o Fred, o Casemiro e o Fabinho. Eu acredito que o Tite, até por ele ser extremamente coerente, e ele é um cara extremamente metódico, apesar dele estar mudando muito, especialmente colocando o Brasil mais no ataque nos últimos amistosos. Eu quero ver se isso ele vai repetir na Copa do Mundo em determinados jogos. Mas eu acredito que comece a Copa do Mundo com aquela formação em que vem jogando mais, que é o Casemiro como primeiro volante e o Fred como segundo volante. Eu trocaria o Fred. Eu acho o Fred um bom jogador, mas pra mim o melhor é o Bruno Guimarães. Pra mim o meio campo seria Casemiro e Bruno Guimarães. Eu acho o Bruno Guimarães um jogador extraordinário. O que ele joga no Newcastle é um absurdo. Volto a repetir, o Fred é um bom jogador, mas pra mim o Bruno Guimarães é o melhor jogador. É melhor jogador e serviria mais à seleção brasileira. Eu acho que o Bruno Guimarães pode ser o Kleberson dessa seleção. Os 2 vieram até do Atlético Paranaense e eu acho que o Bruno Guimarães, durante a Copa, se o Tite não mudar o esquema dele, né, porque ele também pode fazer uma mudança ali de tirar
o Fred e colocar mais um atacante e recuar o Paquetá, então isso também pode acontecer, mas se ele não mudar o sistema de jogo e manter Casemiro, 2 volantes ali pegadores, 2 volantes que marcam mais do que o próprio Paquetá, eu acho que ele pode colocar o Bruno Guimarães, eu acho que ele deverá colocar o Bruno Guimarães durante a Copa do Mundo, pois o Bruno Guimarães, volto a repetir, ele joga demais. Nas meias também, surpresa zero, especialmente depois da contusão do Coutinho, então foram chamados o Paquetá e o Everton Ribeiro, lembrando também que o Neymar pode fazer esse papel também, então em determinados jogos. Acho que foi extremamente justa a contratação do Everton Ribeiro. Para mim, o que ele jogou na Libertadores, o que ele vem jogando, ele tá sendo o homem do Flamengo. Eu acho que desde que o Arrascaeta ali não tá tão bem fisicamente, que tá com problema de contusão, que até provavelmente eu acho que ele tá jogando no sacrifício até para jogar a Copa do Mundo, mas o Everton Ribeiro tá sendo o homem do Flamengo ali no meio campo. Ele vem jogando uma barbaridade, então eu achei mega merecido. E seria mega merecido também, mesmo se o Coutinho não tivesse machucado e o Tite optasse por levar o Everton Ribeiro. Eu não levaria o Coutinho. Eu acho que o Coutinho ele já deu boas contribuições para a seleção brasileira, porém ele nos últimos anos não vem jogando bem. Desde que ele foi para o Barcelona, a sua carreira foi assim, ladeira abaixo. Ele virou reserva no Barcelona, ele foi reserva do Bayern que ganhou a Champions League, ele foi reserva e agora ele tá reserva no Aston Villa. Que o Aston Villa atualmente briga para não cair. E assim, logo que ele estava reserva com o Gerrard, né, que era o técnico do Aston Villa, tanto que o Gerrard saiu, entrou interino e mesmo com esse interino, ele continuou reserva. Agora ele poderia ter a oportunidade, eu não sei o que o Unai Emery pensa do Coutinho, talvez ele até pudesse ser titular com ele, porém ele também acabou se machucando nesse último jogo, aí teve uma contusão acabou ficando fora da Copa. Informações que até, se eu não me engano, foi o Galvão que acabou passando, que ele estaria na Copa, caso não tivesse essa contusão. Mas, o que eu falo, eu acho que o Coutinho hoje não tá jogando para estar entre os 26 da seleção brasileira. E no ataque, eu vou até ler a lista, porque são muitos nomes. Então a gente tem o Antony, que eu acho extremamente merecido, jogava muito no Ajax, vem jogando bem também no Manchester United, não sentiu o peso da camisa no United, assim, é um jogador que joga absurdamente bem. Jesus, cara, não tenho o que falar também, é outro jogador que, assim, o que ele vem jogando nesse Arsenal, líder da Premier League, é uma grandeza. Assim, o cara tem que estar entre os 26. Eu até fiquei preocupado na última convocação do Tite, quando ele não chamou o Gabriel Jesus. Eu falei, putz, será que ele vai testar, tal, ou será que é um nome garantido? Mas extremamente justa a convocação do Gabriel Jesus. O Neymar, não precisa falar, é o cara da seleção, ponto. Pedro, outro que também merece demais estar na seleção, muito mesmo. Rafinha do Barcelona. Eu acho que o Rafinha é um caso de um cara que joga muito mais na seleção ultimamente do que no próprio Barcelona. Ele não vem sendo titular constantemente no Barcelona. Então, assim, mas é um cara que, pelo que ele fez nesse ciclo com o Tite, merece estar entre os 26. Além disso, o Richarlison também, que é outro cara que, putz, assim, joga muito, é um monstro. Para mim, provavelmente será o titular da Copa do Mundo ao lado do Neymar e do Rafinha. Eu acho que esse é um trio que o Tite deve começar, assim, conhecendo o Tite. Então eu acho que ele vai colocar ali o Richarlison mais de 9, às vezes caindo para o lado esquerdo, o Neymar também flutuando ali pela esquerda e o Rafinha na direita. Se ele manter esse meio campo, Casemiro, Fred e Paquetá. Rodrigo é um cara também, assim, um jovem que o que ele vem fazendo, o que ele vem sendo decisivo no Real Madrid é uma grandeza. Então é outro que também, para mim, é merecidíssima a convocação. Não sei também se o Rodrigo é um cara que talvez durante a Copa do Mundo também pode vir a ganhar o seu espaço, pode vir ali a pegar a vaga do Rafinha. Eu acho que esse lado direito ali, você tem 3 nomes que, olha, pode tanto o Rodrigo, quanto o Antony, quanto o Rafinha, são os 3 nomes ali que você pode mudar a qualquer momento. E aí você também tem o Vinícius Júnior, que é outro cara que dispensa comentários.
O cara fez uma temporada maravilhosa passada, vem jogando bem nessa temporada também pelo Real Madrid. Simplesmente fez o gol do título do Real Madrid na Champions League. É um cara extremamente decisivo e vem jogando muito. E, obviamente, a maior surpresa para mim dessa convocação, que é o Gabriel Martinelli. Eu acompanho muito o Arsenal, até porque eu torço pelo Arsenal na Inglaterra. É o time que eu mais acompanho. E assim, o que o Martinelli tá jogando é uma grandeza. E detalhe, ele é um jovem, ele tem 21 anos e ele tá sendo um dos principais jogadores do Arsenal na temporada. E detalhe, o Arsenal é o líder da Premier League, líder do campeonato mais difícil do mundo e que tem um monte de jovem. Então, se o cara não tem culhão, primeiro, ele não conseguiria se manter como titular e ele vem se mantendo. É um dos homens de confiança do Arteta. Então, eu acho assim, a convocação dele extremamente merecida. Extremamente merecida. Eu acho que teve três nomes que ficaram de fora, que também poderiam contar, mas eu acho que cada um à sua maneira ficou de fora por um motivo. Primeiro, a gente tem o Gabigol. Eu não levaria o Gabigol por um único motivo. Todas as vezes que ele teve uma chance na seleção, ele não foi bem. Se você pegar os números dele da seleção, se você pegar as oportunidades que ele teve na seleção, ele acabou não indo bem. Ele perdeu um monte de gol. Assim, eu acho que ele já teve oportunidades para aproveitar e ele, infelizmente, não conseguiu aproveitar. E eu acho que é por isso que o Tite acabou não levando ele. Além disso, tem o Matheus Cunha, que também eu acho que ele foi também muito prejudicado, até por jogar no Atlético de Madrid do Simeone. Então, quando você joga no Atlético de Madrid do Simeone, você como atacante, você sofre muito. E também, quando ele teve oportunidade nas últimas convocações, também foi um cara que não foi bem. E o Firmino, que, assim, ele vem bem nesta temporada, mas não é um jogador que, assim, ele tava fazendo temporadas muito abaixo, passada. É outro jogador também, que quando teve oportunidades de ir na seleção, não é um cara que nunca deslanchou na seleção, nunca foi aquele cara que você falava assim na seleção, falava, não, esse é o nosso 9, é um cara que marca gol, é o cara, sabe, ele nunca foi esse cara da seleção. No Liverpool, sim, mas na seleção ele nunca teve esse momento de falar assim, não, o Firmino aqui na seleção está voando. E eu acho que até por isso o Tite não o convocou. No geral, pra mim foi uma convocação extremamente coerente do Tite. Volto a repetir, pra mim só teve... O único cara que eu não levaria era o Daniel Alves. Então se a gente pensar que de 26 nomes, 25 é praticamente unanimidade ali, com a questão do Martinelli, tem uns que não levaria, tem outros que levaria e tal, mas assim, não é nenhum nome absurdo. Então assim, não dá pra gente generalizar e achar que o Brasil vai perder a Copa por conta de um jogador. A não ser que, obviamente, né, vamos supor, final contra a França... O Danilo tá suspenso, entra o Daniel Alves e um gol é nas costas do Daniel Alves, por exemplo, do Mbappé. Aí a gente pode falar que o Tite perdeu a Copa por conta de um jogador que ele escolheu. Mas eu acho isso muito difícil acontecer. Então eu acho que a seleção tá muito bem preparada para chegar no Qatar. Eu acho que a seleção ela tem uma vantagem em relação a outras que assim, até o momento, ela só perdeu o Arana por contusão. É o único jogador assim que tava bem cotado para ir para a Copa. O Coutinho também, mas o Coutinho não vem jogando, aquilo que eu falei. Então assim, mas de titular absoluto, daqueles jogadores que falam assim, putz, esse vai fazer falta, o Brasil não perdeu absolutamente ninguém por contusão ainda. E isso é muito bom. Diferente de algumas seleções, como, agora mesmo, hoje mesmo é a notícia do Mané que tá fora da Copa por Senegal, o Kanté que acabou ficando fora da França, o Timo Werner que também tá fora da seleção alemã, o Lukaku, que é dúvida da Bélgica, que também pode acabar ficando fora da Copa. Então assim, do Reece James da Inglaterra, que é o melhor lateral direito que a Inglaterra tem hoje, que também está fora da Copa. Então assim, o Brasil tem uma vantagem incrível nesse momento em relação a isso. Agora é torcer para que não haja nenhuma nova contusão, especialmente no Brasil, e eu acho que a gente tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. Se será campeão ou não, é muito relativo. Porque Copa do Mundo é o que eu falo, você tem que ser o melhor naquele mês e não no ciclo dos 4 anos. Mas que o Brasil está entre os principais favoritos, isso é fato. Eu vejo o Brasil ali entre os 4, talvez 5, mas mais entre os 4 principais. Eu vejo o Brasil ao lado da França, ao lado da Argentina, ao lado da Alemanha, que são seleções que sempre chegam fortes e vêm de um ciclo forte, com exceção da Alemanha, que agora nesse final de ciclo que deu uma recuperada.
Então, eu acho que é uma Copa do Mundo que pode acontecer tudo. É uma Copa do Mundo que será muito diferente, porque é uma Copa do Mundo que não teremos grandes desgastes com viagens. Porém, é uma Copa do Mundo que está acontecendo no meio da temporada, então os jogadores estão teoricamente na sua melhor forma física, mas também mais suscetíveis a contusões, como está acontecendo ultimamente. Confio no Brasil, confio no Tite. Quero ver muito o que o Tite vai aprontar para essa Copa. Se ele vai usar em alguns jogos, aquela escalação mais ousada, deixando praticamente 4 atacantes, o Neymar como terceiro homem de meio campo. Tô curioso para ver isso, em qual momento o Tite vai acabar usando isso. Então eu acho que o Brasil, volto a repetir, tem tudo para realizar uma grande Copa do Mundo.